A recente denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro gerou uma onda de reações intensas dentro do Congresso Nacional, sobretudo entre seus aliados mais próximos. Parlamentares bolsonaristas, liderados por figuras como o deputado Nicolas Ferreira, mobilizaram-se para contestar a acusação, classificando-a como uma tentativa de criminalizar a oposição e silenciar a direita no Brasil. Durante um discurso inflamado na tribuna, Nicolas Ferreira ironizou o teor da denúncia, questionando sua credibilidade e comparando-a a um roteiro de filme de ficção. Ele destacou a ausência de provas concretas e apontou que nem mesmo o próprio Bolsonaro teve a oportunidade de se defender formalmente antes da acusação ser apresentada. Com um tom sarcástico, o deputado sugeriu que se houvesse uma intenção real de capturar o presidente Lula, bastaria colocar 2 litros de 51 dentro de um carro para atraí-lo, ridicularizando a narrativa de conspiração sugerida pela PGR. A oposição, por sua vez, rebateu duramente as declarações, afirmando que as investigações são baseadas em elementos sólidos e que os bolsonaristas estão tentando desviar o foco da gravidade das acusações. No entanto, os aliados do ex-presidente sustentam que a denúncia não passa de uma perseguição política e que o verdadeiro golpe seria permitir que um ex-presidente condenado por corrupção e lavagem de dinheiro continuasse no poder. O clima no Congresso esquentou ainda mais quando a bancada feminista, composta majoritariamente por deputadas da esquerda, ergueu cartazes com a frase "Bolsonaro preso", provocando um confronto direto com parlamentares do PL. O ambiente de tensão culminou em um momento caótico dentro da Câmara, onde gritos, interrupções e protestos de ambos os lados quase inviabilizaram a continuidade da sessão. Diante do impasse, a base aliada de Bolsonaro reforçou a narrativa de que há uma tentativa deliberada de excluir a direita do debate político no país. Enquanto isso, a denúncia segue avançando nos trâmites judiciais, alimentando um embate cada vez mais polarizado entre governo e oposição. A operação da Polícia Federal que mirou aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona novas suspeitas sobre uma possível tentativa de golpe para mantê-lo no poder após as eleições de 2022. A ação, que envolveu mandados de busca e apreensão em diversos estados, teve como alvos ex-ministros, militares de alta patente e pessoas do círculo próximo de Bolsonaro. As investigações indicam que havia uma articulação para deslegitimar o processo eleitoral e criar um ambiente propício para uma intervenção institucional. Entre os principais investigados está o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que já havia sido preso em 2023 por suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. As autoridades afirmam ter encontrado indícios de que Torres e outros membros do governo Bolsonaro discutiram medidas que poderiam resultar na anulação do pleito eleitoral, incluindo a elaboração de um decreto que visava reverter a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A PF também apreendeu documentos, celulares e computadores de militares e ex-assessores do governo, buscando comprovar a existência de uma estratégia para desacreditar o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e disseminar desinformação sobre as urnas eletrônicas. Os investigadores acreditam que havia um plano para mobilizar as Forças Armadas a fim de interferir no resultado das eleições, algo que Bolsonaro e seus aliados sempre negaram publicamente. Em resposta à operação, o ex-presidente declarou que é vítima de uma perseguição política sem precedentes no país e que jamais incentivou qualquer movimento golpista. Segundo Bolsonaro, as acusações são parte de uma tentativa de criminalizar a oposição e afastá-lo da cena política.
Seus apoiadores, incluindo parlamentares e influenciadores digitais, rapidamente mobilizaram uma narrativa de estado de exceção, alegando que as instituições estão sendo usadas para silenciar a direita. A operação da Polícia Federal teve repercussão internacional, sendo noticiada em diversos veículos de imprensa ao redor do mundo. O governo Lula, por sua vez, evitou se pronunciar diretamente sobre o caso, limitando-se a afirmar que as instituições estão funcionando normalmente e que as investigações seguem o devido processo legal. Com novas evidências sendo analisadas e a possibilidade de delações premiadas, o caso pode se desdobrar em consequências ainda mais graves para Bolsonaro e seus aliados, ampliando a tensão política no Brasil. A operação da Polícia Federal e as suspeitas de um possível golpe repercutiram fortemente no meio político e na sociedade brasileira. A revelação de que ex-ministros militares e pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro estavam sob investigação gerou respostas distintas entre aliados do ex-mandatário, membros do governo atual e a opinião pública. No Congresso Nacional, a base bolsonarista reagiu com indignação, classificando a ação da PF como uma perseguição política. Deputados e senadores ligados ao ex-presidente usaram as redes sociais e a tribuna do parlamento para denunciar o que chamam de criminalização da direita e um suposto uso das instituições para eliminar adversários políticos. Alguns chegaram a comparar a operação com regimes autoritários, alegando que o governo Lula estaria instrumentalizando órgãos de investigação para enfraquecer a oposição. Por outro lado, parlamentares do governo e da oposição moderada defenderam as investigações, afirmando que qualquer tentativa de ruptura democrática precisa ser rigorosamente apurada. Lideranças do PT e de partidos aliados reforçaram a importância da autonomia da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, STF, ressaltando que os desdobramentos do caso podem revelar um esquema ainda mais amplo de desestabilização da democracia. A sociedade também reagiu de forma polarizada. Enquanto apoiadores de Bolsonaro denunciaram as investigações como parte de uma conspiração contra a direita, setores progressistas e parte da população enxergaram a operação como uma resposta necessária para impedir que tentativas de golpe se tornem uma prática recorrente no país. Manifestações em redes sociais mostraram essa divisão, com hashtags tanto em defesa da operação quanto em apoio ao ex-presidente, figurando entre os assuntos mais comentados. Além disso, juristas e especialistas em direito constitucional avaliaram a ação da PF sob a ótica legal. Alguns advogados apontaram que os elementos levantados até o momento indicam uma investigação robusta, com base em documentos e depoimentos que sugerem articulações concretas para deslegitimar o processo eleitoral. Outros, no entanto, alertaram para os riscos de uma politização excessiva da justiça, ressaltando que qualquer acusação precisa ser acompanhada de provas irrefutáveis para evitar distorções e perseguições indevidas. A reação internacional também foi significativa. Líderes políticos e veículos de imprensa estrangeiros repercutiram as investigações, destacando que o Brasil enfrenta uma nova fase de sua crise política, com possíveis implicações para a estabilidade democrática da América Latina. Organizações de direitos humanos e de defesa da democracia se manifestaram, reforçando a importância de responsabilizar qualquer tentativa de golpe, mas também garantindo que as investigações ocorram dentro dos parâmetros do Estado de Direito. Com as investigações em andamento e novas revelações surgindo a cada dia, o clima político permanece tenso,
e a sociedade segue dividida entre aqueles que veem a operação como uma ação legítima de defesa da democracia e aqueles que acreditam estar diante de uma perseguição sem precedentes contra Bolsonaro e seus aliados. A sucessão de crises políticas e institucionais nos últimos anos tem gerado um sentimento de exaustão na população brasileira. A cada novo escândalo, investigação ou denúncia envolvendo figuras do alto escalão da política, cresce a frustração de um povo que, além de lidar com desafios econômicos e sociais, se vê constantemente imerso em um ambiente de instabilidade e polarização. O Brasil tem atravessado momentos turbulentos desde as grandes manifestações de 2013, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff, os escândalos de corrupção da Lava Jato, a prisão e posterior soltura de Lula, e os questionamentos sobre a lisura das eleições de 2022. Cada um desses episódios deixou marcas profundas na sociedade, dividindo opiniões e reforçando um sentimento de desconfiança nas instituições. Agora, com a revelação de investigações que apontam para uma possível tentativa de golpe de Estado, a indignação e o cansaço do povo atingem novos patamares. Muitos brasileiros, independentemente de posicionamento político, já não suportam mais o clima de instabilidade. A sensação de que o país vive em um eterno ciclo de crises faz com que boa parte da população se distancie do debate político, preferindo focar nas dificuldades do dia a dia, como a luta por emprego, segurança e melhores condições de vida. Para muitos, pouco importa quem está no poder. O que realmente faz diferença é a melhoria concreta em sua realidade, algo que parece distante diante das constantes disputas pelo controle do Estado. As redes sociais e as ruas refletem esse cansaço. Enquanto grupos políticos continuam em embates acirrados, há um número crescente de brasileiros que simplesmente deseja paz e estabilidade. O discurso de que o país precisa virar a página e focar no futuro tem ganhado força, embora a realidade demonstre que os acontecimentos do passado recente ainda têm impacto direto sobre o presente. Além disso, a desilusão com as promessas de mudança também contribui para esse esgotamento. Muitos eleitores que depositaram sua confiança em líderes políticos, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer outro, sentem que, no fim das contas, as brigas pelo poder acabam sendo mais prioritárias do que os interesses reais da população. O resultado disso é um aumento no descrédito com a política, refletido em altos índices de abstenção nas eleições e em um sentimento generalizado de desesperança. O cansaço do povo brasileiro não se resume apenas à política. Ele se estende à economia, à violência urbana, ao custo de vida e à dificuldade de enxergar perspectivas concretas de melhora. Essa fadiga social pode ter consequências profundas no cenário político e eleitoral nos próximos anos, com o crescimento do desinteresse e da rejeição a discursos extremistas de qualquer lado. No entanto, a grande questão que fica é: até quando o Brasil permanecerá preso nesse ciclo? Haverá um momento em que a política finalmente se voltará para os problemas reais da população, deixando de lado os interesses partidários e as disputas de poder? O povo está cansado e a paciência parece estar se esgotando. Diante das novas revelações e da crescente insatisfação popular, o Brasil se encontra em um momento decisivo. O país parece preso a um ciclo interminável de crises políticas, escândalos e polarização, deixando a população cada vez mais descrente e exausta. A pergunta que muitos fazem é: o que acontece a partir de agora? As investigações em andamento devem trazer novos desdobramentos, possivelmente atingindo figuras de alto escalão da política e das Forças Armadas. Dependendo das provas apresentadas, as consequências podem ser significativas, impactando
diretamente a governabilidade e a estabilidade institucional do país. Isso pode resultar em novas disputas judiciais, manifestações populares e até mudanças no cenário eleitoral para os próximos anos. No entanto, o grande desafio é evitar que essa crise se torne mais um capítulo de instabilidade permanente. O Brasil precisa encontrar um caminho para sair desse impasse sem que isso signifique mais divisão e ressentimento entre os cidadãos. O desejo de grande parte da população é por estabilidade, crescimento econômico e melhorias concretas no dia a dia, algo que tem sido ofuscado pelas disputas políticas intermináveis. As próximas semanas e meses serão cruciais. As decisões do Judiciário, as reações do Congresso e os movimentos das lideranças políticas determinarão os rumos do país. Resta saber se haverá espaço para um diálogo que coloque o interesse da população em primeiro lugar, ou se o Brasil continuará mergulhado em um ambiente de tensão e incerteza.